Olá, querido amigo, querida amiga, com a graça de Deus está no ar o programa Cristo Conectado, o programa em Cristo. Hoje eu quero falar com você, com os teus amigos, com a tua família, sobre a pesquisa a serviço da teologia evangelizadora. E para falar sobre isso, querido amigo, querida amiga, eu invoco a presença do Deus triuno. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, o texto bíblico é o texto de Atos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E claro que, juntamente com esse texto, porque já que Lucas fala do primeiro livro, eu quero ler palavras do primeiro livro, Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas certeza das verdades em que fostes instruído. Querido amigo, querida amiga, a partir do Novo Testamento, não dá para apresentar como provas seguras, incontestáveis, que Lucas é o autor do livro de Lucas e de Atos. No entanto, querido amigo, querida amiga, a base do testemunho dos pais da igreja, Irineu, e o escrito do cânon muratoriano, ambos lá do segundo século da era cristã, é possível dizer, confirmar que Lucas foi o autor do evangelho denominado Lucas e também do livro denominado Atos dos Apóstolos. O seu nome, ele só aparece 3 vezes no Novo Testamento. E por eles é o pouco que se sabe a respeito de Lucas. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10 e 14, Paulo, o apóstolo, diz que Lucas não era judeu da circuncisão, era médico, era amigo íntimo de Paulo, amado. Em Filemão, outra carta de Paulo, Filemão, versículo 24, diz que Lucas era um dos cooperadores de Paulo. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo, o apóstolo, ele narra que está na prisão, velho, alquebrado, doente, abandonado por velhos amigos. A solidão não é sua companheira. Sabem por quê? Porque Lucas está com ele. Olha que interessante. Lucas assiste o apóstolo Paulo em seus últimos dias de vida. Seria o médico presente a um amigo, ajudando esse amigo se caso ele precisasse, em caso de uma situação difícil, haja visto Paulo ter um espinho na carne que nós não conseguimos denominar qual era? Lucas não era judeu. Não fazia parte do círculo dos primeiros discípulos. Não estava também entre os 120 que receberam e experimentaram o milagre de Pentecostes. E eis que surge uma pergunta. Como escreveu o terceiro evangelho, que nós temos ali na Bíblia, e como ele escreveu o relato descrito no livro Atos dos Apóstolos? Nós ouvimos as palavras do evangelho, Lucas capítulo 1, versículo 1 a 3. Lucas diz que foi diretamente às fontes.
Ele obteve informações de primeira mão. No Evangelho, sim, no Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, o médico Lucas, o pesquisador Lucas, que usa a sua pesquisa como fonte, ou o seu evangelho, ele é uma pesquisa teológica a serviço da teologia evangelizadora. Lucas, ele buscou no evangelho mostrar o que Jesus começou a fazer e ensinar. E no relato dos Atos dos Apóstolos, para Teófilo, Lucas, ele tenciona agora relatar aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Que belo propósito esse do evangelista Lucas. Sim, o propósito dessa pesquisa, desse pesquisador, destacar o que Jesus, tendo subido ao céu, continuou e continua fazendo e ensinando através dos seus apóstolos. A história da igreja, sim, toda a história da igreja, é um relato daquilo que Jesus faz por intermédio dos mensageiros que trabalham no poder do Espírito Santo. Além das fontes, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós observamos que Lucas, ele passa a escrever nós. É isso mesmo, leia em Atos, capítulo 16. Lucas, ele começa a descrever como nós. Ou seja, ele mesmo, fazendo a sua pesquisa de campo, ele então passa a fazer parte da história dessa recém-iniciada igreja. Alguns criticam a formação acadêmica dos pregadores. Nós vemos que as pessoas dizem, mas espera aí, para ser pregador do evangelho, não é preciso estudar, não é preciso pesquisar, não é preciso nada disso. No entanto, querido amigo, querida amiga, aqui nos cabe uma pergunta reflexiva. Sim. Será que um curso de teologia, será que um curso de pós-graduação, um curso de mestrado, ele auxilia de alguma forma para a história da salvação de pessoas? Atos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Lucas, na pesquisa, ele diz, escrevi o primeiro livro, pesquisei e escrevi o primeiro livro. Se Lucas escreveu o primeiro, é possível dizer que esse Atos dos Apóstolos é um segundo volume da sua obra, da sua pesquisa. E a verdade é que os dois livros, eles formam um par óbvio, ambos dedicados a Teófilo, ambos escritos em estilo literário grego. E Henry Cambiuri, há cerca de 80 anos atrás, ele disse que Atos não é um apêndice e nem é um pós-fácil. A verdade é que Lucas, ao escrever o Evangelho, assim Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, eles formam uma obra única e contínua. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles representam 1/4 de todo o Novo Testamento. E o contraste entre esses dois livros não está em que um trata de Jesus e outro trata da igreja de Jesus. Não, o contraste do Evangelho de Lucas e o contraste para o livro de Atos dos Apóstolos é que os dois eles mostram os estágios do ministério do mesmo Jesus Cristo. É isso mesmo. Querido amigo, querida amiga, no Evangelho nós vemos Jesus com as suas palavras e os seus atos poderosos. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos Jesus agindo através dos apóstolos, cujos sermões, sinais e milagres
autenticam fielmente quem foi, quem era e quem é Jesus. Os apóstolos, eles ocupam o centro do palco. O centro do palco no livro dos Atos dos Apóstolos, quem ocupa o centro do palco são os apóstolos. Mas o facho de luz que apresenta os apóstolos, esse é seguro pelo Espírito Santo. Querido amigo, querida amiga, sem o Espírito Santo não há progresso do Evangelho. Assim, dessa forma, o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele agiu nos e pelos apóstolos. Nós podemos resumir o livro de Atos dos Apóstolos dizendo que são palavras e obras de Jesus que continuam através do seu Espírito, ou que continuam através do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos. Escrevi o primeiro livro. Não é apenas um fato para que Lucas se exalte de que ele será autor de um segundo livro. Nada disso, nada disso. Lucas ressalta, é isso que ele quer ressaltar com essas palavras, que o ministério de Jesus iniciou-se e o ministério de Jesus continua, mesmo tendo Jesus subido aos céus. Através de minha pessoa, outros conhecem o Jesus histórico e também o Jesus contemporâneo. O Jesus que veio, o Jesus que morreu, o Jesus que sofreu, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que vive, o Jesus que nos entende, o Jesus que nos socorre e o Jesus que continua salvando. Lucas escreveu os dois livros, o Evangelho de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, ambos para Teófilo. Os escritos da época, eles não dispondo de recursos financeiros suficientes para a publicação de uma obra, muitas vezes eles dedicavam essa obra a uma pessoa conhecida, de preferência, uma pessoa rica. Teófilo é uma palavra, é um nome que significa amigo de Deus. Há quem afirme que Lucas, junto com Paulo, abandonaram Roma e foram para a Espanha. E lá, a pedido de Teófilo, que ainda não estava convicto da doutrina cristã, Lucas, então, lhe escreveu os livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, para transmitir a ele esta convicção. O livro de Atos dos Apóstolos é uma espécie de catecismo para a instrução desse alto funcionário do Império Romano. Jesus fez com que a sua mensagem chegasse até Roma. E nós vemos isso de maneira muito clara, lá em Atos 28, versículo 30 e 31. Sim, mostra como o evangelho chegou a Roma. E na carta aos Romanos, Paulo escreve qual foi o evangelho que chegou a Roma. E Paulo, ele, podemos dizer, segue aquilo que Lucas talvez vinha pesquisando e relatou no livro de Atos dos Apóstolos. O evangelho da justiça de Deus em Cristo Jesus. Esse foi o evangelho que chegou a Roma. Querido amigo, querida amiga, o pesquisador, o doutor Lucas, relata tudo o que Jesus fez para a salvação do ser humano pecador e tudo o que fez e faz para que essa mensagem alcance as pessoas. Querido amigo, querida amiga, você, sim, você é um enviado para falar aos teófilos que lhe cercam que Jesus as ama. Há muitas pessoas que ainda não conhecem ou que ainda não estão certas da doutrina a respeito de Cristo. E essas pessoas precisam do meu testemunho a respeito de Cristo. Afinal, a pesquisa, ela está a serviço da teologia evangelizadora.
E é essa pesquisa que Lucas nos deixou, tanto no seu evangelho, bem como no livro de Atos dos Apóstolos. Deus nos abençoe. Amém. Querido amigo, querida amiga, nós agora vamos orar pelos enfermos e orar também, é claro, pelos enlutados. Bondoso e amado Pai Celestial, graças nós te damos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Graças nós te damos, bondoso e amado Pai, porque tu és o nosso Deus. Um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Um Deus que não vive nos repreendendo de acordo com os nossos pecados e maldades. Bondoso e amado Pai, com o teu amor, olha para com os enfermos, olha para com os enlutados, olha, bondoso e amado Pai, para todos os teus filhos e todas as tuas filhas. Olha, bondoso e amado Pai, para aqueles que estão sofrendo de depressão, olha para aqueles que estão lutando contra um vício, mas não conseguem abandoná-lo. Bondoso e amado Pai, cuida da tua igreja, para que ela continue pesquisando e sempre levando essa pesquisa para que mais e mais pessoas conheçam a grande mensagem do Evangelho. Em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pelo teu carinho. Olha, um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Jesus até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Cristo. Até o nosso próximo Cristo Conectado, o programa em Cristo. Deus abençoe. Tchau, tchau.